crianças, então, bem-vindas à nossa aula e hoje vamos aprender como é que nós devemos escolher o tom da base, como é que devemos escolher o tom do corretor e para que é que serve o pó translúcido. Então, bora lá para a aula. Então, para que é que serve a base? A base serve então para nós deixarmos uma tela homogénea no nosso rosto, sem qualquer tipo de imperfeição. A base é então o primeiro passo de maquilhagem efetivamente que nós vemos, ok? Antes da base nós devemos pôr o primário, eu já vos expliquei na outra aula quais é que são as diferenças entre primários e para que é que ele serve. Depois da base vem então o corretor, que serve então para camuflar algumas imperfeições que ainda tenham ficado, então para iluminar o nosso rosto. Porquê? Porque quando nós pomos a base ficamos com uma tela totalmente limpa de imperfeições e nós temos que trazer outra vez os contornos, tanto as sombras como o iluminado que tem o rosto, não é? Neste momento, quando estão a olhar para mim, eu tenho sombras aqui, aqui e aqui em geral fica muito mais iluminado, aqui em cima na cana do nariz fica mais iluminado. Então, o corretor iluminador vai então servir para trazer outra vez luminosidade ao rosto e o corretor do tom da nossa pele vai então servir para camuflar manchinhas que não tenham sido iluminadas. Quanto ao pó translúcido, ele é um pó sem cor e o principal objetivo dele é selar a maquilhagem, para que a maquilhagem não saia ao longo do dia e também serve para matificar a pele, para quem tem a pele muito oleosa, ao longo do dia também o pode utilizar. Bem, já percebemos mais ou menos para que é que serve cada produto e então vamos começar por saber como é que nós devemos escolher a base. Aqui eu vou-vos ensinar duas maneiras de escolher a base, presencialmente e online. Como é que nós escolhemos uma base tanto numa situação como noutra. Presencialmente nós temos que escolher três tons. Um que achamos que vai ficar do nosso tom, por exemplo, se eu vou à loja e acho então que este tom é o meu tom, eu vejo aqui no rosto, ponho à frente do espelho e acho que este é o meu tom, abro e acho que é o meu tom, ok. Então o que é que eu devo fazer? Pego esse tom, um tom mais escuro e um tom mais claro, ok? E então depois vou experimentar. O que eu achei que era mais o meu tom é o do meio, então eu fui buscar a base logo a seguir mais clara e logo a seguir mais escura, ok? E aqui podemos perceber nitidamente que a minha cor é então a do meio, que é a velour. Tenho a certeza que este método vocês perceberam e é muito simples, mas eu vou recapitular. Nós vamos à loja, vamos ver as bases e vamos dizer, ok, eu acho que este aqui é o meu tom, então vou fazer uma risca, okay? Sempre a apanhar a bochecha e aqui o pescoço. Depois ponho o tom logo a seguir mais escuro e logo a seguir mais claro. Em baixo mais claro e em cima mais escuro para nós termos uma noção das cores, não é? Claro, que eu acho que é o meu e o mais escuro. Depois vamos então comparar aqui com o pescoço e com a bochecha e vamos ver qual é que é o mais similar deles os três com o meu tom. Muito fácil, certo? Bem, feito isto, já sabia então que a minha cor seria então a velour. Presencialmente é muito fácil, é só fazer este teste. Experimentem sempre com a base a bater aqui no pescoço, porque o objetivo é que a base fique de acordo com o nosso pescoço e com o nosso rosto. Presencialmente, a opção que eu vos dei é que eu aplico nas minhas clientes e é que funciona para mim sempre. Online, o que é que eu faço com as minhas clientes? E eu aconselho sempre toda a gente a fazer. Primeiro de tudo, escolher uma base que tenha uma vasta gama de cores e o subtom específico. Neste caso eu uso as bases da Unique e elas têm subtons e têm muitos tons, como eu vos estava a dizer agora, que eu preferencialmente online é as bases que eu prefiro. Neste caso então, o que é que eu faço primeiro com a cliente? Vejo o subtom e depois vejo o tom, que é mais abrangente, que esse é muito claro, claro, médio, pronto, e por aí vai. Por isso, primeiro vemos o subtom. E como é que nós vemos o subtom? Eu vou-vos deixar aqui um post com os testes completos, vários testes, para vocês terem a certeza de qual é o vosso subtom. Mas a maneira mais rápida, vamos dizer assim, que também funciona muito bem, é vermos aqui as veias do braço. Se nós tivermos as veias azuis ou roxas, nós somos mais frias. Se nós tivermos as veias verdes, nós somos mais quentes. Se tivermos tanto azuis como verdes ou roxas e verdes, nós somos neutras, ok? Vendo aqui a cor das veias do braço é muito mais fácil e prático e rápido, na verdade. Depois temos uma vasta gama
de testes que nós podemos fazer e devemos para termos a certeza do nosso subtom. E estes testes então eu vou-vos deixar num post e depois caso tenham alguma dúvida eu vou-vos ajudar, é só mandar-me uma mensagem e nós vemos todas juntas qual é que é o vosso subtom e assim nós conseguimos então escolher a vossa base. Mas o subtom não serve só para a base, serve também para a harmonia de cores, para muitas coisas, por exemplo, as pessoas quentes ficam melhores de ouro, pessoas frias ficam melhores de prata e depois vocês vão ver lá no post que depois aí vai fazer um bocadinho mais sentido, mas na verdade nós temos que ver qual é que é o nosso subtom e depois perceber se nós somos efetivamente muito amarelas e se pusermos uma base amarela vamos ainda ressaltar mais, vamos parecer uns lumpa-lumpas, não é? Aqueles senhores amarelos. Ou então somos rosas e se formos uma base rosa ficamos tipo muito rosas e nós também não queremos isso, por isso temos que fazer esta análise, mas eu estou aqui para vos ajudar, por isso mandem fotos, vamos fazer os testes juntas, tudo bem. É mesmo isto que eu quero, eu estou aqui deste lado para isso mesmo, para vos esclarecer e para vos ajudar aqui nesta consultoria personalizada para vocês poderem ter a vossa base ideal. Uma coisa também que eu vos aconselho quando vocês compram bases online é comprarem com uma marca que vos dê garantia que vocês podem trocar. Neste caso aqui as bases que eu uso são da Unique e tem-se 14 dias para trocar, por isso podem abrir, experimentar e se não gostarem trocam, eles devolvem o dinheiro ou então trocam mesmo por outra cor e então para mim é o que mais me dá garantia e eu recomendo sempre às minhas clientes porque esta da garantia dá-nos tanto tranquilidade a nós, não é? Que aconselhamos como a vocês que depois usam no dia a dia. Imaginem, chegar a casa, eu já tenho clientes que compraram bases online, depois chegam a casa e não é nada daquilo e nem para a prima nem para ninguém serve e aquilo fica ali porque depois não é usável, nós não conseguimos depois usar, por isso tenham sempre em atenção. Vamos então juntas descobrir qual é que é o vosso subtom para depois vermos qual é que era o tom próprio para vocês. Vou então passar aqui à aplicação da base. Antes da base nós pomos sempre então o primer aplicado, já perceberam, centro do rosto e depois para baixo. E agora temos então o próximo passo, que é a base. A base nós temos vários tipos de base. Neste caso temos líquida, em bastão, em pó, assim um pó com protetor solar, temos BB Cream, que não é propriamente base porque não tem tanta cobertura, mas ele também dá cor e é para aplicar depois do primário. Pronto, tendo todas estas variedades de base, nós para escolhermos a base temos de ter em conta as nossas necessidades. Nós então vamos ter então o BB Cream para aquelas pessoas que querem ter uma cobertura leve, a base líquida para quem quer uma cobertura média, alta, mate e a base em bastão para quem quer uma cobertura alta, um bocadinho com um acabamento mais hidratante, mas quem tem pele oleosa pode perfeitamente usar, pondo um bocadinho de pó por cima. Também temos a base em pó que dá uma cobertura suave, também pode dar uma cobertura média se nós pusermos mais pó. Mas em geral ele dá assim um acabamento mais blur, certo? E ele é aqui um par com o nosso BB Cream. Imaginem, para as pessoas que têm pele seca e pele mista, eu aconselho sempre este BB Cream. Para quem tem pele mesmo mais oleosa, mas só quer assim um acabamento para ficar um bocadinho sem perfeições, eu prefiro sempre aconselhar a base em pó. Nós falamos então em base em pó. Eu aconselho sempre a aplicar com a esponjinha que vem ou então com a Beauty Blender. Quando nós falamos então de base líquida ou BB Cream, eu aconselho a aplicar ou com a mão ou com a Beauty Blender molhada ou então com pincel. Consoante o pincel que nós vamos utilizar é o acabamento que dá, se é mais natural, se é um acabamento mais pesado. O acabamento mais natural nós conseguimos sempre com o Kabuki, o acabamento mais pesado com a língua de gato. E depois temos este aqui que é intermédio, ele é um pincel de pó, mas também como é denso serve para a base, ele é mais pequeno que o Kabuki, mas maior que o língua de gato. Então ele fica assim um acabamento médio, não é? Pronto, este aqui é mais natural, médio e mais forte, certo? Tendo estas ferramentas todas, cada uma delas tem então maneira de ser aplicada. Aqui com a esponjinha nós devemos molhar, ok? Tirar bem o excesso, agarrar na toalha, tirar bem o excesso de água e depois fazemos tudo com batidinhas. Com a língua de gato, que é aquele próprio papel secas desidratadas ou com muitos pelinhos, nós aplicamos a base com pintinhas e depois aplicamos para baixo.
fazendo sempre pequenos risquinhos, pequenos risquinhos, pequenos risquinhos. Quando nós falamos deste kabuki, ou então deste pincel médio, nós falamos então de podemos também fazer movimentos para baixo, para pôr a base toda uniforme, e depois fazemos movimentos circulares para que a base assente bem nos poros. Consoante a base que nós vamos utilizar, a ferramenta para a aplicação é diferente. Neste caso, para a base em pó, nós utilizamos sempre uma esponjinha ou então um pincel grande, fofo, como este que eu tenho aqui. Se nós queremos então aplicar BB cream ou base líquida, dá para aplicar com a mão e dá para aplicar com pincel ou então também com uma Beauty Blender, certo? No caso dos pincéis temos várias variedades. No caso da base em bastão, nós podemos aplicar tanto com pincel como Beauty Blender, nunca com a mão, porque não espalha bem, não fica um acabamento bonito. Vamos então passar agora à aplicação. Já perceberam então como é que se faz os movimentos, qual é a ferramenta que nós devemos utilizar, certo? Por isso, eu vou aplicar numa parte a base em bastão e na outra parte a base líquida. Neste caso, eu vou então utilizar o pincel Kabuki para a base em bastão e o pincel língua de gato para a base líquida. Por isso, quando estiverem a maquilhar-se, tentem sempre fazer assim o desenho, aqui em baixo também, para não cair tanta base na sobrancelha. E olhem, o acabamento já ficou muito bom, ok? Mas tendencialmente quando nós aplicamos com língua de gato fica sempre umas risquinhas, então nós vimos que a Beauty Blender e ela é ótima também para peles secas, hidratadas, porque nós não levantamos essas pelzinhas nem os pelos, na verdade nós assentamos tudo. Por isso é ir dando estas batidinhas, como eu já vos tinha explicado há pouco. E então vamos dando estas batidinhas e vão saindo todas as risquinhas. Agora, deste lado vamos pôr então a base em bastão. A base em bastão é super fácil, é só fazer assim umas risquinhas. Desculpem não estar a olhar para vocês, mas eu estou-me a ver aqui pelo visor. Ui, já pus base a mais. Pus um bocadinho de risquinhas a mais. Pessoal, isso é aqui vida real. E agora vamos espalhar, tal e como eu vos disse. Nós podemos fazer assim os risquinhos para baixo, para pôr a base toda uniforme, e depois vamos aqui aos sítios onde temos mais poros visíveis e fazemos assim estes movimentos para esfumar a base. Dá para perceber nitidamente que a base em bastão tem muito mais cobertura que a base líquida. Dá nitidamente para perceber. E também acontece que eu pus um bocadinho de base em bastão a mais, pus um bocado mais de produto. Se puserem menos produto ela vai ficar com menos cobertura, mas eu queria vos mostrar que a base em bastão efetivamente dá uma alta cobertura e a base líquida dá uma média cobertura. Eu adoro esta base líquida para o trabalho, mas também adoro a base em bastão. Aqui agora tudo vai depender de ti, de como é que tu te sentes confortável. Se gostas assim de uma cobertura que apenas pões a base e já quase não precisas de corretor, se tens poucas olheiras não vais mesmo necessitar de corretor, tens que ver qual é que é o acabamento que tu preferes, se gostas assim mais hidratante, se gostas assim mais mate, tens que perceber qual é a cobertura que tu queres, se é alta, se é média, pronto, tudo isto vai influenciar então a escolha da base e eu estou aqui deste lado para vos ajudar. Ponham as vossas dúvidas, eu vou-vos ajudar na escolha da vossa base, porque efetivamente é importante. Nós temos aquela base que quando nós precisamos vamos lá e é esta mesmo, bora lá, vamos aplicar, que é isso nos tempos que nós vivemos agora de correria que nós queremos, uma coisa prática, que nos fique bem e que seja exatamente para aquilo que nós precisamos. Na verdade, eu, Carolina, tenho uma base líquida, tenho uma base em bastão, porque consoante o que eu quero, imaginem, para o trabalho eu prefiro a base líquida, porque é mate, não transfere e dá assim um acabamento mais de pele, não é? Dá para ver a pele por baixo. Quando eu quero tirar fotografias, fazer vídeos para vocês, quando quero ir a um casamento ou uma festa, eu prefiro a base em bastão, porque eu vou tirar fotografias, vou tirar selfies,
mesmo não sejamos uma pessoa muito de fotografias, temos sempre fotografias nos casamentos e nas festas, porque é da praxe, não é? É para ficar para a recordação, e então eu gosto mais da base em pastão porque tira todas as imperfeições. Vamos então à escolha do corretor. Então, há dois tipos de corretor. Há o corretor para nós taparmos manchinhas, alguma imperfeição, por exemplo, deste lado, como eu tenho a olheira, ou então o corretor iluminador, que serve para então iluminar a pele, tal como eu vos tinha dito, para devolver então a luminosidade, o realce, às zonas que mais realçam no nosso rosto, que é esta zona aqui da olheira e da bochecha, aqui a cana do nariz, por exemplo. Pronto. Neste caso, nós então vamos escolher corretores diferentes. No caso de esconder olheiras, manchinhas, nós escolhermos sempre o tom da nossa base. Neste caso é muito fácil aqui nos produtos que eu uso, porque a base é o velour e o corretor é o velour, é o mesmo tom. Se eu quero um tom abaixo, eu vou então escolher o organza, ok? Que é então, eu vou-vos mostrar aqui os tons na mão. Aqui temos o velour e aqui temos o organza. Definitivamente o organza é mais claro, o velour é mesmo do meu tom de pele. Então o que é que eu costumo fazer? Nós também podemos aplicar com o dedo, por exemplo. Ok, vamos aqui indo aplicando. Desapareceu a olheira completamente. Eu neste caso aqui utilizo o velour para então disfarçar a olheira. Se eu quiser iluminar, vou então utilizar o organza e eu posso aplicar com o dedo, depois vir com a Beauty Blender. Uma particularidade da base em bastão é que ela também pode servir de corretor. No sítio onde nós pusemos o corretor de olheiras, nós também podemos pôr a base em bastão exatamente da mesma maneira. Neste caso utilizo as bases em bastão para fazer aquele contorno tipo Kim Kardashian, muito marcado, ou então para dar um iluminado mais vincado, neste caso com uma cor mais clara no sítio do corretor iluminador e uma cor escura no sítio do contorno. Neste caso, deste lado utilizei então o velour, tinha olheira, não queria iluminar. Neste caso aqui, como utilizámos a base em bastão, eu quero então iluminar porque já tenho a olheira totalmente cancelada. Agora vou utilizar aqui pincel e nós vamos assim com pequenas batidinhas e fazemos então aqui o triângulo. O triângulo normalmente bate aqui no nariz, ok? E vai de um canto do olho ao outro canto e nós vamos fazendo assim batidinhas. Porquê é um triângulo tão grande, Carolina? A maior parte das pessoas só aplica em cima da olheira. Isso é totalmente errado e para quem tem olheiras e bolsas faz realçar super as olheiras e as bolsas. Porque imaginem, se nós vamos pôr um produto muito claro em cima de uma coisa preta ou de uma bolsa, o que é que ele vai fazer? Vai chamar a atenção para aquela zona. Logo as pessoas vão reparar que tu estás com olheiras ou então com papos nos olhos. Tu tens então que trazer mais para baixo para parecer uma coisa só, não é? A olheira mistura-se com a pele, a bolsa mistura-se com a pele. E aí sim não se vai reparar que tu tens tanto olheiras como bolsas. Na bolsa, principalmente, é muito evidente, tem-se literalmente, imagina, tens uma bolsa aqui, tens que passar lá corretor e vir para baixo, para anular a bolsa. Se tu não fizeres isso, vais realçar a bolsa ou a olheira. Por isso sempre fazendo este triângulo aqui. E eu gosto sempre de dar um acabamento com a Beauty Blender. E é então assim que se aplica o corretor. Nós, quando aplicamos corretor iluminador, nós também podemos aplicar aqui na caninha do nariz. Normalmente eu gosto só de aplicar aqui em cima. Depois podemos esfumar também com o dedo. Podemos aplicar aqui em cima da arcada do lábio, para que o lábio é maior. Podemos aplicar aqui em cima no queixinho, se quisermos. Vamos aplicar aqui em cima da arcada da sobrancelha para realçar. Parece que a sobrancelha está mais levantada. Feito isto, o que é que nós temos que fazer a seguir de pôr o corretor sempre? Selar com pó. Neste caso eu vou selar com o pó translúcido e aqui vocês têm que ter um bocadinho de cuidado. O pó translúcido em geral estoura nos flashes, por isso quando eu vou para uma festa eu costumo optar por base mineral em pó, do meu tom, um tom mais clarinho, ou então por base
em pó compacta, mas neste caso aqui eu vou estar a filmar, ou então para o dia a dia que nós não precisamos de ter cuidado com este fator das luzes e das fotografias, eu aplico sempre o translúcido. Porquê? Porque ele é mais fininho. O pó translúcido também é ideal para nós andarmos com ele dentro da carteira durante o dia se temos a pele muito oleosa ou mista. Um truque para quem tem pele mista ou oleosa é ter sempre aqueles papelinhos de papel vegetal, ou então mesmo cortar papel vegetal, ou ter um bocadinho de papel higiênico, vamos à casa de banho, passamos assim na testa, tiramos o óleo, não é mesmo? Do nariz, do queixo, da testa, e depois vemos aqui com um bocadinho de pó translúcido e vamos aplicando assim em batidinhas numa grande quantidade. Okay? Literalmente assim, numa grande quantidade. Como eu vos disse, nós temos então que aplicar o pó translúcido nas zonas onde pusemos o corretor. Então, aqui debaixo da olheira, nós temos que vir sempre aqui com um pincelzinho e tirar o excesso de produto que ficou aqui para não ficar com as marcas, porque se pusermos pó e tiver ali a marca, vai ficar marcado, vincado literalmente, ok? Eu gosto muito deste pincel porque tem os dois lados, então os bato aqui com este lado e depois venho com o outro lado e aplico o pó em grande quantidade. Espero que dê para reparar que então a base em bastão já ficou mate, ok? Pronto, agora no resto do rosto podemos pôr assim com o pincel mais fofo para matificar todo o rosto caso queiramos uma base mate ou caso tenhamos a pele muito oleosa. Eu, por exemplo, aplico no centro do rosto, aqui na zona da olheira e depois vou fazendo assim para espalhar aquela grande quantidade de pó que eu pus. Vou espalhando, 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 espalhando e pronto, está o rosto todo matificado, certo? O que eu aconselho para uma pele seca é literalmente só aplicar o pó nos sítios onde aplicou o corretor. Principalmente se utilizas uma base mate, só aplicas mesmo o pó nos sítios onde puseste o corretor. Caso puseste uma base em bastão e queres o acabamento mate, podes pôr muito levezinho pó em todo o rosto, mas foca-te principalmente na zona onde puseste o corretor. Eu particularmente numa pele seca gosto muito de ver aquele aspecto glow que dá a base em bastão, dá aquele aspecto glow, iluminado, por isso agora vai da vossa preferência. Deste lado vou fazer exatamente a mesma coisa. Temos então uma pele com os 4 essenciais, que é primário de base, corretor e pó. Por isso, viram que nós ficámos aqui com uma tela perfeita e nas próximas aulas eu vou-vos ensinar então a voltar a pôr o contorno neste rosto com contorno, blush e iluminador. Vemo-nos então na próxima aula.